2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Aleluia. O evangelista e apóstolo estava preocupado porque eram os últimos dias Aleluia. dele e ele estava preocupado com a igreja que daria continuidade à obra de Deus. O apóstolo, quando escreve essa carta a Timóteo, ele dá Aleluia. várias advertências. Glória a Deus. E ele faz a abertura na carta dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, isto é, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, seu exemplo, em tudo, sofre as aflições, e fazer a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Isso aqui é muito forte. Cumpra o teu ministério. O apóstolo, Aleluia. Glória a Deus. manda esta carta Glória a Deus. para o dirigente Timóteo, que Aleluia. estava naquela região com a responsabilidade de pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quando esta carta chega na mão de Timóteo, Glória a Deus. Paulo já estava sabendo, o apóstolo Paulo, da situação em que Timóteo estava passando naquela igreja local. Glória a Deus. As pessoas estavam se desviando por qualquer palavra, por qualquer vento de Glória a doutrina, Deus. por qualquer conversinha fiada, por qualquer coisa que não convinha à sua doutrina. Estavam se levantando doutores, homens que estavam vendo uma oportunidade Aleluia. de lucrar no evangelho, mas não estavam vendo a oportunidade de salvar almas. E as pessoas não estavam percebendo. Aí no versículo 1, ele já diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida Aleluia. e no seu reino. Glórias a Deus. Muitas pessoas pensam que não vai haver um julgamento. Acha que a vida é só para essa vida. E não tem mais nada depois da morte. Mas a Bíblia diz que há um julgamento. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. A Bíblia diz que ao atravessar desta vida para outra, a pessoa vai se deparar no paraíso
ou no inferno? Vai ser recepcionado por anjos ou vai ser recepcionado por demônios? Vai receber o abraço de Jesus ou vai receber um tapa de Satanás? Aleluia. Porque o diabo e seus adeptos, que são os demônios, só tratam o ser humano Glória a com Deus. humilhação. Aleluia. E se morrer perdido, lá no inferno ele vai atormentar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo há de julgar tanto os vivos como os mortos Glória a Deus. na sua vinda e no seu reino. E nós estamos vendo hoje os últimos dias da igreja de Cristo, irmão. Estão liberando tudo, estão podendo tudo, e as pessoas, em vez de olhar a palavra de Deus, não, o pastor liberou, está liberado. Aleluia. A pastora liberou, está liberado. Em muitos lugares, não parece nem mais ministério, parece Glória a circo. Deus. Está podendo tudo. Na hora da pregação do Evangelho, Glória a Deus. 5 minutos e olha lá quando tem pregação. Aleluia. Tem lugar que nem pregação não tem mais. A desculpa é essa. Todo mundo já conhece a verdade. Para que a palavra? Não é não. A questão, sabe o que é? É o pecado que já está predominando. Só tem medo da verdade do Evangelho quem está em pecado ou quem está querendo pecar. Glórias a Deus. Pela verdade divina Aleluia. que está em nosso meio. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Teve numa igreja que eu fui pregar, Aleluia. Glória a Deus. eu jamais imaginei que ia passar por isso. O Glória a pastor me Deus. chamou lá no gabinete dele Aleluia. e Jesus. falou assim, aqui é os 10 mandamentos daquilo que não pode falar. Glória a Deus. Olha, é mesmo? E quando eu fui ler o relatório, era tudo que eu pregava. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu ia embora. Aleluia, Jesus. Na hora que eu pensei em ir embora, Deus falou comigo, fica. Porque eu preciso salvar vidas aqui. Glória a Meu Deus, Deus. esse homem vai me jogar lá fora. Fica. Peguei a oportunidade, quando ele passou o microfone para mim, ele olhou e não sabe, né? Estou ligado, pode deixar, mas eu estou ligado. Vou pregar o que se deve ser pregado. E viu o Glória a microfone Deus. sem fio, Deus me deu a estratégia. Falei, pastor, vou pregar lá embaixo com o microfone sem fio. E ele, tá bom, veja o que você vai falar. Aleluia, Jesus. Amém. Li a leitura, não Glória pulei a o Deus. versículo do pecado, falei o versículo. Ele olhou meio sério. Eu falei, fique tranquilo, Deus está no controle. E desci. Aleluia. 30 minutos. Deus me usou pregando contra o pecado. Aleluia, O pastor Jesus. vai me matar. Quando terminei de pregar, que eu passei o microfone, o pastor queria me humilhar. 2 vidas levantou e aceitou Jesus. Aleluia, E a outra foi Jesus. batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele ficou sem ação. Aleluia. Mas a minha parte eu fiz. Terminado o culto, ele Glória a chegou Deus. para mim e falou, nunca mais você prega aqui. Eu falei, quem falou que eu quero voltar? Tempos depois a igreja fechou. Aleluia, Jesus. Porque aonde há pecado, se o pecado não for retirado, a igreja fecha.